Meus queridos irmãos, que Jesus possa nos envolver a todos na sua paz nesta manhã. É muito frequente as pessoas nos procurarem no consultório e dizerem assim: doutor, o senhor é minha última esperança. Já colocando para nós um friozinho na barriga, né? A responsabilidade de resolver o problema daquela pessoa, porque assim ela se manifestou. Eu vim para que o senhor resolva o meu problema. E nós sabemos que não é tão simples assim, porque as doenças são as mais variadas possíveis. E quase sempre esta pessoa já passou por vários consultórios, por vários colegas, já fez vários exames e ainda não se diagnosticou a sua doença. As doenças mentais, elas são kármicas, algumas, como por exemplo, hoje a chamada bipolaridade ou transtorno bipolar, que é uma doença que o pessoal está aí elitizando. Até é muito chique falar assim: eu tenho transtorno bipolar, para justificar toda uma conduta desequilibrada, complicada. E como esta situação é colocada de uma maneira amena, a pessoa até faz elogio à sua própria doença, do transtorno bipolar. Existe a esquizofrenia, que é uma dificuldade adaptativa. A pessoa já vem de outra vida com uma série de dificuldades e vem para acertar as dificuldades, encontra-se diante de uma situação difícil e, por consequência, ele não suportando, acaba se desajustando novamente. É esquizofrenia. As neuroses, todos nós somos neuróticos, cada um tem uma neurose, que são transtornos de comportamento, de racionalidade, de lógica, e a pessoa tem a sua neurose. E neuroses assim absurdas, como por exemplo, dentro das neuroses tem o transtorno obsessivo compulsivo, o TOC. Pessoas que são obsessivamente levadas a determinados atos repetitivos. Por exemplo, tem criatura que entra em casa por uma porta e tem que sair pela mesma porta. Porque se ele sair por uma outra porta, na cabeça dele vai acontecer uma coisa muito ruim. E o que é pior, se ele colocasse só a vida dele em dificuldade, tudo bem, mas ele coloca os familiares também. Os familiares também têm que entrar pela mesma porta e sair pela mesma porta, porque senão, na cabeça dele vai acontecer algum desastre. Quantas pessoas que saem de casa e voltam várias vezes para ver se a porta está fechada, ou a torneira está fechada. E assim são tantos transtornos obsessivos compulsivos. Tem paciente que não entra em hospital de medo de ficar doente. E quando coloca a mão em alguma coisa, tem que obrigatoriamente lavar a mão, porque senão vai ficar doente. Vocês não sabem o que é isso, mas quem tem esse problema sabe do que eu estou falando. É uma situação muito complicada. E o médico, logicamente, não vai curar isso. Porque esses comportamentos em desajuste, essas situações em desalinho, em termos comportamentais, a criatura precisa fazer terapia para saber o que está acontecendo, conhecer a doença. Precisa hoje, dentro da própria terapia, tem a chamada terapia cognitivo-comportamental, que é fazer com que a pessoa entenda a vida e modifique o seu comportamento. Precisa ler, conhecer bem o que está vivendo, buscar os recursos corretos e até tomar remédio, porque o remédio foi feito para isso. Evidentemente que tem pessoas que têm lá as suas neuroses, toma lá um remédio, se dá bem e fica com esse remédio a vida inteira, que é outro desastre. Se a gente não está bem num determinado período da vida, o que às vezes é até aceitável, vamos buscar o psiquiatra, tomar o remédio, mas logo em seguida vamos rever os conceitos, usar a razão, a racionalidade e parar com o remédio.
que afinal de contas a química, ela também não é só benéfica para aquilo que está se propondo a tratar, não. Ela também é maléfica para outras situações. Então, tomar remédio não é uma boa. Só no momento vigente, mas depois vão verificar a maneira de parar com o remédio. E um detalhe, quase sempre a pessoa acha que o médico cura tudo. Também não cura. As doenças curáveis pelo médico são em torno de 5 a 10%. Aquele médico que acha que é o senhor absoluto da situação, um Deus na terra, coitado, lê do engano, porque ele só vai curar 5 a 10% dos pacientes. 15% dos pacientes, de 15 a 20%, são doenças crônicas, que o médico também não vai curar, só vai assistir aquelas pessoas. Como, por exemplo, uma doença pulmonar obstrutiva crônica, provocada, via de regra, pelo cigarro. Não tem cura. Nós vamos apenas tratar as crises e dar suporte em determinados momentos em que recrudesça o processo. Uma insuficiência cardíaca também não tem cura. Nós vamos tratar, auxiliar a pessoa para ela passar pela vida suportando a sua insuficiência cardíaca. Uma nefrose e assim algumas doenças, artrite reumatoide, são doenças crônicas que o médico também não cura. Trata para auxiliar a pessoa. 80% dos pacientes, 75% a 80% dos pacientes, têm as chamadas doenças psicossomáticas, que são doenças provocadas pelo psiquismo em desajuste. São doenças orgânicas provocadas por uma falência psicológica. O médico, no máximo, pode fazer com que a pessoa se dê conta do que esteja acontecendo, dar um suporte, mas a pessoa tem que resolver a sua problemática, senão a doença vai acontecer. E isto é em torno de 80% dos pacientes que chegam ao consultório com uma dor de cabeça. Via de regra, uma enxaqueca tensional, uma dor nas pernas, às vezes um processo depressivo, uma dor abdominal, que nós chamamos de dor do lado, via de regra do lado direito, embaixo na fossa ilíaca direita. Quando a gente não acha nada, pode pesquisar que a pessoa está falida psicologicamente. Diarreia, muito frequente a pessoa, numa tensão, desencadear uma diarreia. E são doenças que o médico não vai curar, sem levar em conta os transtornos inflamatórios do intestino, também ligado ao psiquismo de cobrança. São pessoas muito rígidas, que cobram muito de si e dos outros, e por consequência desencadeia a chamada doença inflamatória intestinal. O médico também não vai curar. Então veja que nós precisamos estar revendo os nossos conceitos, ao invés de chegar no consultório e dizer: doutor, o senhor é a minha última esperança. Tudo bem, não devemos perder a esperança, talvez seja realmente a última esperança e dê certo e o médico até possa resolver, auxiliando a criatura a resolver seu problema ou até mesmo curando aqueles 10% de doenças que a pessoa possa apresentar. E essas curas, às vezes, quando acontecem, são transitórias. Às vezes a pessoa até acha que a cura é definitiva, mas não é. Até uma apendicite, por exemplo, que a pessoa desencadeia, a gente vai lá e tira o apêndice. É o que eu vou fazer daqui a pouquinho, quando sair daqui, vou operar um paciente com apendicite. Ah, mas você curou a pessoa definitivamente. Isso não, transitoriamente. Você não tirou o apêndice? Não resolveu o problema da apendicite? Sim. Mas por que ela teve apendicite? Via de regra é porque ela estava imunologicamente deprimida e desencadeou uma apendicite. Se ela não se melhorar, e na grande maioria esta imunidade abaixa é pelo psiquismo, quando a pessoa está triste, aborrecida, chateada, de mal com a vida,
Baixa imunidade desencadeia uma doença. Vamos resolver o problema da apendicite e a amidalite que virá depois. E a pneumonia. E assim por diante. Então, nós precisamos também levar a pessoa a raciocinar que condição de vida ela está levando. Porque senão nós vamos curar, entre aspas, definitivamente uma doença, e não é definitivamente, é transitoriamente. E virão outras e mais outras. Às vezes são doenças que a gente cura com remédio, são as doenças clínicas. Às vezes tem que operar, são as doenças de tratamento cirúrgico. Mas todas elas, via de regra, são doenças transitórias, temporárias e cuja cura não é definitiva, que poderá vir outro problema logo em seguida. A cura definitiva, ela não vem de fora para dentro, é sempre de dentro para fora. Então nós precisamos estar revendo muitos conceitos que nós albergamos, verificar se eles estão sendo corretos ou não. E quando essa pessoa procura o médico, e o médico já fez os exames, não fez o diagnóstico, por consequência, não resolveu, ela vai procurar o tratamento espiritual. Ah, eu já sei, meu problema é espiritual. Tem gente que nem espera não encontrar doença e não conseguir fazer o diagnóstico e não fazer o tratamento. Já de cara elas querem fazer o tratamento espiritual, que é um desastre. Já procura logo os meios de se tratar, até cirurgicamente, para resolver um problema, entre aspas, espiritual. Ou até físico, com tratamento espiritual. Um dia uma moça foi no meu consultório com tumor de mama e havia uma proposta de fazer a cirurgia. E ela disse assim: não, doutor, eu vou fazer um tratamento espiritual. Eu disse para ela: mas o que você chama de tratamento espiritual? Ah, não, vem um médium de São Paulo, numa casa espírita aqui em Rio Preto, vai fazer um tratamento cirúrgico para mim. Aí eu disse para ela: mas eu acho que não é legal isso. Como? O senhor não é espírita? Sim, sou espírita. O senhor não acredita em cirurgia espiritual? Eu até que acredito. Pois então. Aí eu disse para ela: o que eu não acredito muito é no mérito da pessoa e na confiabilidade que se deve dar ao médium e ao espírito que vai trabalhar através dele. Aí mora o perigo. Portanto, eu acho que você deve recorrer à medicina tradicional, tirar o seu tumor, e depois, se você quiser fazer um tratamento espiritual, ótimo, mas faça a cirurgia. Doutor, mas o senhor não acredita na cirurgia espiritual? Eu já respondi para você: eu acredito, mas eu acho uma temeridade você colocar toda a confiabilidade na cirurgia espiritual quando você tem um tumor de mama. Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, são pessoas muito bem aquinhoadas espiritualmente, com méritos homéricos. Todas as vezes que eles precisaram de trabalhar para se curar fisicamente, procuraram a medicina tradicional. Por que que você agora, já que você é espírita, vai querer fazer a cirurgia espiritual? Irmã de um médico, colega nosso, entre aspas, espírita, porque eu acho que ser espírita também não é só dizer que frequenta o centro, precisa conhecer um pouco, precisa ter um pouco de bagagem, porque senão vai fazer essas absurdidades. E ela saiu de lá, interrogando o meu posicionamento, e procurou o médium que veio de São Paulo. Passados 2 anos, ela volta no consultório. O tumor estava 2 vezes maior do que quando ela foi ao meu consultório. Já com metástases. Logicamente, 2 anos depois ela estava desencarnada. Então nós precisamos ter muito cuidado com a cirurgia espiritual. Confiar, entregar e ficar de olhos fechados.
Se existe medicina da terra, convencional, que Deus colocou como instrumento para nos aliviar e até resolver nossos problemas, vamos buscar o tratamento convencional. E depois o tratamento espiritual. Não inverter. Da mesma forma que nós precisamos afastar todas as doenças orgânicas para depois pensar nas doenças psicológicas. Porque, como 80% das doenças são psicossomáticas, quase sempre hoje a pessoa já está pensando na doença psicológica para depois pensar na orgânica. Não. Precisamos continuar pensando na doença orgânica e só quando ela não existir, então enfatizar a doença psicológica. E a outra busca para resolver sua problemática, quando a medicina já não conseguiu, a pessoa procura as medicinas alternativas, tipo acupuntura. Tem seu valor, mas também não é uma medicina milagrosa que vai resolver os problemas. A agulhinha vai num ponto, num meridiano do nosso corpo, em determinados locais de alguns chakras, para ativar a chamada energia Kundalini. Então a acupuntura tem seu valor, mas também não é milagrosa. Às vezes a pessoa tem uma enxaqueca porque ela é muito tensa, muito nervosa, e aí vai fazer a acupuntura para resolver o problema da cabeça. Vai resolver? Não. Pode dar uma aliviada, mas se ela continuar tensa, nervosa, irascível, brava, ela vai continuar com a dor de cabeça. Então não é a acupuntura que vai resolver. Tem pessoas que procuram a cristaloterapia, a cromoterapia, a terapia por cor, por cristais. Olha, isso aí eu acho um absurdo. É quase sempre procurando um milagre. Milagre significa contrariar uma lei. É muito difícil nós contrariarmos as leis naturais. Seria muito mais prudente que esta pessoa procurasse rever os seus conceitos, os seus comportamentos e buscar ajuda no sentido de estar se modificando, se transformando. Às vezes vem ao centro para fazer o tratamento espiritual. Acha que tem um espírito obsessor. Pode até ter. E nós vamos aqui trabalhar com essa pessoa. Às vezes até afasta aquela entidade, ela é levada para o plano espiritual. Mas como é que essa pessoa vai se comportar a partir de então? Se ela modificar o comportamento e fechar as portas, nenhum obsessor vai aproveitar da sua vigília. Mas se ela continuar com o mesmo comportamento, outros obsessores virão. Isso quem disse foi Jesus. Quando um espírito é rechaçado, ele vai embora. E ele volta e traz mais 7, 8. Se ele encontrar a porta aberta e a casa adornada, ou seja, propícia para a estada dele com os demais comparsas naquela casa, ou seja, casa mental, eles vêm e fazem morada. Então, não adianta afastar o espírito obsessor. Aliás, é uma péssima troca. Troca 1 por 8, né? Então, nós precisamos fechar a porta. Vigiai e orai para não cair em tentação. Nós precisamos rever os nossos conceitos. Se o que nós estamos vivendo está certo. Se não, tem que mudar para fechar a porta e não adornar a casa para aquelas entidades obsessivas. Então, às vezes a pessoa chega com a proposta de vir à casa espírita, afastar o obsessor, seu problema está resolvido. A princípio, sim. Mas e depois? Então, continua sendo uma cura transitória. O passe. O passe, hoje eu chamo de terapia de cura dentro da nossa casa espírita. É de um valor indizível. Os médiuns preparados, a espiritualidade nem se fala, porque nenhum espírito, mais ou menos, participa desse trabalho. São todas almas de extrema envergadura espiritual. E vem com essa proposta de nos atender através do trabalho de passes. E muitas pessoas se curam.
Muitas pessoas aliviam a problemática através do tratamento de passe. Mas dizem os espíritos que quando a pessoa chega muito combalida, sofrida dentro do centro, há uma proposta de 10 passes. De 10 para frente, se a pessoa não mudou o esquema, eles já suspendem a terapia. Talvez a gente possa pensar, nossa, que espírito cruel, só 10 passes, e depois não mais. Não é no sentido de ser cruel ou deixar de ser cruel. A espiritualidade já sabe que a cura definitiva vem através da nossa transformação. Senão fica muito fácil. A pessoa vem aqui, toma 10 passos, fica curada. Vai embora, continua a mesma lá fora. Brigando com todo mundo. Tensa, revoltada, magoada e assim por diante. E volta de novo. A espiritualidade, muito pródiga, mais 10 passos, cura a pessoa de novo. Aí volta para casa, continua a mesma. Olha, os espíritos atendem às leis naturais. Existe um profeta bíblico, Ezequiel, que diz assim: meu pai não quer que o ímpio sofra, quer que ele se transforme. Mas tem uma outra frase que complementa essa: Deus educa pelo amor, mas reeduca pela dor. Se nós não nos modificarmos, não nos transformarmos, colocando o amor dentro de nós, nós vamos voltar com a nossa doença. E aí nem sempre a espiritualidade vai estar receptiva. Diz, não, deixa comigo, vou resolver. Não, vai deixar a pessoa sofrendo. Para ela repensar, rever os seus conceitos e modificá-los para o bem próprio e cura definitiva. Quando eu falo de cura definitiva, eu quero apelar para 3 situações. A maneira da gente se curar definitivamente é modificando a nossa maneira de agir, a começar pelo nosso pensamento. Nós precisamos questionar os nossos pensamentos. Pensamento é vida, diz o Emmanuel, mentor do Chico. Aquilo que nós pensamos é aquilo que nós somos. Tem pessoa que é muito pessimista, muito negativista. E essa pessoa, o nível vibratório é tão baixo que o estado imunológico dela está muito ruim. Se nós perguntar para a pessoa, você pegou a gripe? Ela disse, ainda não. Está esperando a gripe chegar. E tem outra que faz questão de dizer, a minha doença, que fique para você, eu não quero. Faz questão de falar, a minha doença, e fala daquela doença, e gosta de ficar doente, e entra num estado autocomiserativo, com dó dela mesma, e conta para os outros, e fala de novo, e fica reverberando aquele pensamento negativista, e, em consequência, está sempre doente. Então nós temos que questionar, o que eu estou pensando? É legal? Ótimo. Não é mude. Mude o pensamento. E a gente pode mudar o pensamento? Pode. Sabe por quê? Deus é tão fantástico, linguagem pobre. Deus é mais do que isso. Deus é tão fantástico que dá para nós o direito de pensar no que nós quisermos. E dá uma limitação profunda, caridosamente, que a gente não pode pensar em 2 coisas ao mesmo tempo. Então Deus não deixa a gente pensar em 2 coisas ao mesmo tempo. E dá para nós o direito de escolher o que nós queremos pensar. Então, se vier um pensamento negativo, ruim, o que nós temos que fazer? Brigar com ele? Não. Coloca um pensamento bom na nossa mente. Automaticamente, aquele outro pensamento vai embora. Porque dizer que a gente não tem pensamento danadinho, todo mundo tem. Não tem uma criatura aqui que não tem um momentinho que pensa umas coisas que não deveria pensar. Mas não tem que brigar com aquele pensamentinho. Ah, eu não quero pensar nisso. Eu não quero pensar nisso. Não adianta, continua pensando. Eu quero esquecer disso, eu quero esquecer disso. Não adianta, continua lembrando. Ao invés de ficar brigando com aquele pensamento, não se preocupe.
procura um outro, aquele pensamento bom, e começa a pensar nele. Direciona. Automaticamente o outro vai embora. E como a gente pode fazer isso? Sempre pensar de uma maneira positiva. Estudo científico, dados estatísticos. De 100 coisas, 100, 1, 2, 3, 100 coisas negativas que nós pensarmos, sabe quantas vão acontecer? Uma. Faça uma pesquisa nos pensamentos de vocês. Vou viajar, vai ter um acidente, não tem. Vou operar, vou morrer, não morre. Vou tomar esse remédio, vai me fazer mal, não faz. Meu filho vai mal nas provas, foi bem. Quer dizer, sem pensamento negativo, só um vai acontecer. Olha que absurda pessoa que só pensa negativamente. Vai errar 99 vezes, vai acertar uma vez que aquele desastre que vai acontecer mesmo, aquilo que está pensando, e sofrer 100%. Mas se pensar positivamente, vai sofrer apenas uma vez, que é aquele momento em que vai acontecer. Mas 99% vai viver bem, porque vai dar certo. E eu não estou chutando isso para vocês, não. Isso é estudo estatístico. A desproporção é brutal. Veja como Deus é maravilhoso. Faz com que quase tudo dê certo para nós. Mas a gente quer que uma coisa aconteça. E fica plasmando mentalmente. Eu até acho que essa estatística pode ser piorada quando a pessoa obstinadamente fica pensando na coisa errada. Eu acho até que modifica o plano divino. Porque é mais ou menos assim. A gente pensa tanto que vai dar errado, acaba dando, quando não era para acontecer. Então vamos pensar que dá certo. 2 irmãs foram ao meu consultório, e uma então disse para mim: doutor, o senhor imagina, nós vamos para a praia. Eu vou levar minha irmã comigo, mas ela não quer ir. Eu falei: que absurdo, por que não? Aí a irmã respondeu: doutor, porque eu fico com medo de ter um acidente na estrada. Eu falei: meu Deus, mas como assim? Não, e é demais, lá na praia meu filho pode pegar uma gastroenterite, uma virose e vai me atrapalhar, então eu prefiro ficar em casa. E eu pensei: que absurdo. Cheguei para a amiga, que é a irmã dela, que é minha cliente, e disse assim: você me leva? Já que você vai levar a irmã de graça no seu carro, não vai pagar nada, me leva junto com você, eu vou para a praia. Porque se a pessoa ficar pensando assim, não goza os prazeres da vida. A vida é fantástica, maravilhosa. E a gente pode desfrutar sim, Deus é bom, Ele permite. Mas tem pessoas que não se dá o direito, está sempre pensando negativamente. E esse pensamento negativo é um desastre. Procurar orar, que é uma forma de pensamento. A oração é um pensamento que a gente deveria praticar sempre, de manhã, de tarde e de noite. Até, de vez em quando, aí na rua dirigindo, elevar o pensamento ao alto é uma oração. Até mais vezes por dia. E a oração tem um poder mágico, fantástico, e que a gente não acredita. Por isso não usa. E se prejudica. Porque quem ora para valer mesmo, consegue coisas maravilhosas. Se não fosse assim, o Cristo não teria dito: pedi, obtereis. Nós temos que pedir, sim. Logicamente que a oração se presta a louvar. Primeiramente, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, ao nosso mentor espiritual, mas entendendo, pelo menos na nossa condição limitada, o quanto essa criatura é importante para a gente, o quanto ela é valiosa, o quanto ela pode, o quanto ela tem de valor. Isso é o louvor. Quando a gente ora o Pai Nosso, ele não fala: Pai Nosso que estás nos céus, ou seja, é um ser que está numa condição suprema. Quando a pessoa pensa, esse é o louvor.
Quando a gente fala, Senhor Jesus, meu amigo, meu irmão maior, isso é um louvor. E aí vem o pedido, porque a gente só quase ora para pedir, não é? A gente quando vai orar, pode estar certo que é para pedir. Muito raramente a gente louva, de verdade. E pouco a gente agradece. A gente está pedindo. Lógico que é um ato de humildade, sim. Então vale a pena orar? Lógico, pede. O Pai, embora Jesus já tenha dito, quando fordes orar, recolhei-vos no silêncio do vosso quarto, muito embora o Pai já sabe do que necessitais. Mas continue orando. E é um ato de humildade, porque tem pessoa que é tão prepotente que não ora. Ah, não adianta. Não, eu resolvo meus problemas, eu não preciso de ninguém. Isso é prepotência, um desastre. Vamos ter, pelo menos nesse momento, um ato de humildade. Pedir, lógico, eu estou precisando, me ajuda, nesse momento está complicadíssimo. E quando a pessoa ora com fervor, mobiliza as forças no plano transcendente. E consegue ajuda matematicamente para aquele caso em questão. Nem sempre vão fazer aquilo que nós estamos pedindo, mas vão nos dar o respaldo da ajuda para a gente superar, pelo menos, aquilo que nós estamos vivendo com mais força, com mais dignidade, com mais apreço. Então a oração é um elemento importantíssimo do nosso pensamento. Se nós entendêssemos o significado da oração, nós estaríamos orando sempre. E não esquecer de agradecer. Via de regra é a oração da noite. Agradecer pelo dia. Quantas coisas deixaram de acontecer negativamente porque a espiritualidade intercedeu a nosso favor. Quantas coisas deram certo porque a espiritualidade agiu a nosso favor. No mínimo a gente tem que agradecer. Quando o leproso voltou para Jesus e agradeceu a cura, eram 10 leprosos. Ele perguntou para aquele que chegou para ele em gratidão: onde estão os outros? Ah, Senhor, foram embora. Logicamente que Jesus não queria que viesse agradecê-lo, para reverenciá-lo, para dizer que ele era o bom, mesmo porque quando chamaram-no de bom, ele disse: não, bom é meu Pai. Mas ele quis enfatizar a importância da gratidão. A gente ser grato, agradecido. Levantar de manhã, ao invés de dizer, ô segunda-feira brava, dizer assim, que bom, essa semana inteira para eu poder trabalhar e acertar minha vida. Quando for operar, que bom que eu posso operar, eu tenho lá um seguro, eu tenho um médico, eu tenho um hospital, eu vou resolver meu problema. Muito obrigado, Senhor. Mas a pessoa não agradece a cirurgia que vai ter. Ele já logo pede, Senhor, não dá para o Senhor me tirar dessa? Quando deveria agradecer a oportunidade de ser atendido naquela situação. E a gente agradecer tudo, até pelo acidente que aconteceu. Há algum tempo atrás, eu vinha da minha cidade, viu, Toninho? Eu estava ouvindo uma palestra e eu me distraí. Eu cheguei no trevo e quando eu vi, o guarda falou para mim, cresceu na sua frente. Depois então, cresceu mesmo. Quando eu vi, o trevo já estava em cima. Tentei fazer a curva, consegui, mas o meu carro bateu numa sarjeta, quebrou a roda e parou logo em seguida. Primeira coisa que eu fiz, agradeci a Deus. Fiz uma prece e agradeci. Porque poderia acontecer tudo ali, ter passado por cima daquele trevo, ser abalroado por outro, ou ter capotado e ter desencarnado. Apenas quebrou a roda do meu carro. Logicamente que eu acionei o seguro, busquei o guincho. Ao invés de chegar em casa 8 horas da noite, eu fui chegar meia-noite. Mas agradeci a Deus porque a espiritualidade só permitiu que aquilo acontecesse, pela minha vigília. E como eu poderia dizer que azar o meu? Azar não, que burrice, que falta de percepção. Deveria estar prestando atenção no que eu estou fazendo, que é dirigir, mas eu estava naquela palestra que estava acontecendo. Até vou falar para vocês, cuidado com
o radinho ligado ou aquela palestra, aquela coisa muito boa que está acontecendo, dirigindo o carro. Com o celular na mão. Eu tomei uma multa esses dias. Ia subindo para minha casa, aí uma senhora me ligou e falou: Aguinaldo, o fulano desencarnou, meu amigo. Puxa vida, dá para você assinar um atestado? Aí eu estou conversando com ela, quando eu vi já tinha passado, a multinha veio. Celular é um desastre, a gente esquece, não tem jeito de pensar em duas coisas, aquilo que eu falei, ou eu estou prestando atenção na conversa, ou eu estou prestando atenção no que eu estou fazendo, que é dirigir. Não tem jeito de fazer as duas coisas. Agora eu já estou mais esperto, quando alguém toca, eu dou um jeito de parar logo para falar no celular, porque falar dirigindo é um perigo. Estou falando para... Essa palestra hoje é só para fazer com que a gente viva bem. Eu estou aqui para isso, ajudar vocês, como eu também estou falando para mim. Vamos tentar viver melhor. Se forem atender celular, dá uma paradinha, porque vai bater. E vai acontecer. Quando estiver ouvindo alguma coisa dentro do carro, fique esperto, porque pode também bater e acontecer um acidente. Então tome cuidado. Eu acho até que não deve ficar muito ligado no rádio ou no rádio, mas às vezes é um CDzinho que está acontecendo. Fique esperto. Então, oração de gratidão. Vamos agradecer até pelo acidente que aconteceu. E se a pessoa desencarnou, não vou dizer que não, obrigado porque desencarnou meu parente, não. Mas vamos agradecer porque naquele momento tenho certeza que a espiritualidade está presente para atender aquela criatura. Até isso a gente tem que ter essa perspicácia. Vamos agradecer a espiritualidade que está ali ajudando. E muitas das vezes evitando um acidente maior. Então a oração deve ser uma constante na nossa vida. Para se curar definitivamente tem que ter um pensamento em alinho. Um pensamento positivo, voltado para as coisas boas. De outra forma, mude porque está no caminho errado. Um outro elemento importantíssimo, são três, você tem o pensamento, é a palavra. O que eu estou falando? É legal? O pessoal reclama muito, um desastre. A pessoa que reclama tem depressão, é questão de tempo. A pessoa que reclama, ela acaba depressiva. E é uma doença terrível. Não reclamem, parem de reclamar. André Luiz fala que onde tem 3 pessoas conversando, depois de 5 minutos não aproveita mais nada. 3 pessoas conversando, depois de 5 minutos não aproveita mais nada. Por quê? Porque quando a gente fala, você viu aquilo que aconteceu? Não, mas aconteceu isso. Cada um quer contar uma coisa mais desastrosa. Hoje, programa de televisão, deveria televisão ser lacrada. Porque se traz benefícios, traz malefícios. Se traz mais malefícios que benefício, deveria estar lacrada. Mas infelizmente não é o que acontece. A gente liga a televisão, é terrível. É do começo ao fim, desastre. Uma colega minha chegou e não, você viu o que saiu? Não quero saber. Não quero. Porque nunca vem alguém falar coisa boa. É só aquela coisa desastrosa. E que fere o nosso psiquismo. E tem gente que gosta. Liga lá para ouvir as tragédias. E vai impregnando o psiquismo. Vai impregnando o psiquismo. E quando acontece um desastre lá, e então que a pessoa não sai da frente da televisão. E quer ver tudo. Para com isso. Quando tem um acidente na esquina, ali. Se a gente não vai fazer nada, não pode fazer nada, vai embora. Se quer ir lá para ajudar, tudo bem. Mas se só vai por curiosidade, não vá, vai embora. Mas a pessoa quer ir lá para ver a desgraça que aconteceu. E sai depois lá arrebentado pro resto do dia, se não pela semana inteira. Então parar com esse negócio de ficar em frente à televisão escutando desastre. Aproveita TV Cultura, tem algum programa bom, não é? Tem algumas coisas da GNT, mas não fique naqueles programas que só trazem absurdidade, perdendo tempo. Tempo é vida, diz o Emmanuel, também como a mente. Nosso tempo é preciosíssimo. Vai ler um livro, vai assistir uma palestra, pega um CDzinho, coloca lá na televisão.
um DVD, um CD no carro, vai fazer alguma coisa, mas não ficar naqueles desastres da televisão. A palavra nossa tem que ser colocada de uma maneira muito bem colocada. O que eu vou falar? É verdade? É, então fale. Eu estava presente? Estava. Então fale. Porque é verdade, eu estava presente. Vou contar para vocês um fato. Então vou contar. Agora, vai trazer benefício para vocês? Não. Então não fale. As grandes almas conversam pouco. Pode analisar. Por quê? Porque se a conversa caminha por um lado complicadíssimo, de reclamação, de falar mal dos outros, coisa e tal, estou fora. Não vou participar. Agora tem gente que gosta de usar a palavra de uma maneira contundente. Critica, fala mal, quer contar um fato desastroso. Tem gente que gosta disso. Desastre. A nossa palavra tem que ser bem posicionada. É verdade? Sim, lógico que é verdade. Você estava presente? Porque se não estiver presente, a gente começa a contar pelo outro. Será que o outro falou verdade? E quando a gente conta para o outro conta para o outro conta para o outro, no final já não é nada daquilo que nós estamos contando, já mudou tudo. Pode analisar. A pessoa tem a necessidade da sua parcela de contribuição e já começa a distorcer. Quando chegar no final já não é nada daquilo. Então, por isso a gente tem que estar presente. Não, é verdade e eu estava presente. É assim. Agora, vai contribuir para o benefício dos outros? Minha mulher reclama muito de mim. Dentre as reclamações, uma é essa. Você não contou o que aconteceu. Eu falei, mas você queria que eu trouxesse aquela desgraça para dentro de casa? Porque aí fica sabendo, você viu o que aconteceu com fulano, com ciclano, com beltrano? Eu soube. Por que você não me falou? Mas aquilo, desastre. E principalmente quando vai expor a pessoa ao ridículo. Porque a gente tem uma necessidade, você viu o que aconteceu? O fulano aprontou mais uma. O que nós estamos fazendo? Trazendo um problema para dentro de casa e ainda expondo a criatura ao ridículo. Isto é falta de caridade. Então nós precisamos ter muito cuidado com aquilo que nós estamos falando. E finalmente, analisar o nosso comportamento. Está sendo legal? Está sendo legal? Vou analisar rapidamente alguns comportamentos. Desonestidade. Vocês acham que é legal ser desonesto? Outro dia estava na Santa Helena, estava em cima da geladeira assim. Consuma apenas aquilo que é seu. Aí um colega olhou para mim e falou, mas veja que absurdo escrever isso aqui em cima de uma geladeira. Foi absurdo coisa nenhuma. Se escreveu porque tem alguém que pega o que não é dele. Então é justo que escreva mesmo, para aquela criatura se dar conta. Agora, é um absurdo realmente ter que escrever isso. Aí eu já acho, no sentido de que a pessoa não deveria pegar o que não é dela, nem ter que escrever. Agora, se a pessoa pega, tem que escrever sim. Tem que falar, tem que escrever. Se possível, ainda abordar a criatura. Não é seu, por que você está pegando? Ser desonesto. Pegar o que é dos outros. O que é dos outros é dos outros, o que é nosso é nosso. Não é justo as criaturas que têm o poder na mão, principalmente o dinheiro público, e lançar a mão indevidamente desse dinheiro. Porque é da coletividade. A pessoa vai se dar mal, vai responder por isso. Porque a pessoa nunca vai estar curada dessa forma. Vai simplesmente jogar para frente um problema. Porque é a chamada lei kármica. Tudo que nós fizemos é de nossa responsabilidade. Tem muitos pobres nossos assistidos aqui hoje, eu falo isso para eles. Estou falando que eu falo isso para eles, não estou usando a ausência deles para falar não. Muitas dessas criaturas usaram indevidamente o dinheiro lá atrás. E agora estão reencarnando pobres. Para dar valor. E amanhã ou depois não usar de uma maneira errada. Abençoada doutrina espírita que coloca isso para nós. Para a gente ser honesto. O que é nosso, o que não é, não é. Fazer ao outro o que nós gostaríamos que o outro nos fizesse. Isso é ser honesto.
Agora, fazer para o outro quem não gostaria que fizesse para nós é ser desonesto. Honestidade, moral. Bom para nós, a pessoa correta, ela vive em paz. Outro dia foi um prefeito de uma cidade aqui, perto, no meu consultório, querendo se matar. Eu falei, meu Deus, que absurdo, você é um jovem, bonito. Ah, doutor, mas eu estou condenando, estou respondendo por muitos processos. E até tem um amigo meu que não fez nada e ele está preso por culpa minha. Olha o sentimento de culpa por uma desonestidade. Ele aprontou e o amigo que estava junto, foi junto, acabou preso. E ele não. Olha, se é prefeito, ou sabe lá que cargo venha usar, use com honestidade, para depois não ser processado. Aí é processado, aí vai sofrer as consequências. E se não é processado, porque a justiça aqui às vezes não leva a efeito o que teria que fazer, vai desencarnar. E o débito vai junto. E vai reencarnar, o débito vai junto. Aí vem as consequências. Então quem quiser viver melhor amanhã tem que agir com honestidade hoje. Trabalhar, aproveitar para trabalhar. Não ficar parado. Fazer alguma coisa, principalmente o aposentado, que é parar para não fazer nada. Mente desocupada é ninho das trevas. Ocupe a mente. Vai trabalhar de graça, vai fazer um trabalho voluntário. Quantas pessoas que têm lá um sabor querem se matar? Ah, eu quero morrer. Não vai morrer. Vai desencarnar. Vai chegar do lado de lá, vai continuar viva essa pessoa. Vai levar seu problema, porque a mente nossa acompanha o espírito. Vai se frustrar, porque vai aumentar o problema. E vai reencarnar numa situação mais complicada. Então, suicídio, nem pensar. O que a pessoa precisa fazer é aproveitar seu tempo, fazer um trabalho voluntário. Algum tempo atrás, um rapaz me procurou, aposentou-se com 45 anos. Eu perguntei, o que você vai fazer agora? Não vou fazer nada. Eu falei, não, tudo bem, você aposentou no seu trabalho, como bancário. Mas o que você vai fazer agora? Nada, doutor. O resto da vida eu vou gozar a vida. Eu falei, como assim gozar? Ah, não vou ficar em casa, vou fazer caminhada, vou ficar de short, pé descalço, vou regar minhas plantas. Não, tudo bem, isso é bom quando não tem tempo, e aproveite aquele tempinho, mas ocupe o seu tempo. Até pedi para ele vir aqui fazer trabalho voluntário, e ele não veio. 5 anos depois, ele teve um câncer de pulmão, e foi embora. A pessoa que não faz nada é um desastre. Aproveite o tempo, vai trabalhar para Jesus, e fazer o alforje de volta. E para finalizar, que o tempo nos cobra, eu entendo que quem quiser viver melhor, e a única garantia que nós temos, estou dizendo única, não tem outra, que o amanhã será melhor, seria fazer o bem hoje. Faça todo o bem que puder. Hoje. Porque amanhã é o que vai pesar na nossa balança. Não adianta ser espírita, evangélico, católico, ser o senhor fulano de tal. Não adianta. Do lado de lá, o que vai pesar é o bem que nós fizermos do lado de cá. E o bem não precisa de dinheiro. Ah, mas como é que eu vou fazer? Não dou conta de pagar minhas contas? Não se faz o bem só com dinheiro. Também, mas não é só. Pelo contrário, via de regra, o bem com o dinheiro tem pouco valor. Porque te dá sempre o que nos sobra. Nunca aquilo que nos falta. Mas o bem é tudo aquilo que nós podemos fazer para minimizar a dificuldade do outro. Qual seja. Desde uma visita, um telefonema, uma conversa, um ouvir. Tem milhões de maneiras de fazer o bem. Estar com a pessoa, fazer o bem. É a proposta que a espiritualidade tem para nós, para que amanhã nós possamos viver uma vida melhor. E não é desencarnado não, eu estou dizendo amanhã aqui ainda encarnado, porque nós temos tantos débitos para frente, que eu não sei quais são. A única maneira de a gente evitar o débito, que vem a redundar numa consequência grave, é fazer o bem hoje. O amor cobre uma multidão de erros, disse o Pedro, discípulo de Jesus. Então, amar e servir, servir e amar. O nosso Eurício Barçanufo,
colocou que para a gente ter uma cura espiritual definitiva, só tem um caminho: seguir os postulados espíritas e seguir o Evangelho de Jesus. Por isso Alta de Souza nos recomenda. Mas se buscas o Cristo soberano, por excelso refúgio às próprias dores, busca, hoje e amanhã, por onde fores, no torturado coração humano. Desce ao vale de grandes amargores, que denunciam os sofrimentos insanos, a aflição, a miséria e os desenganos entre os flagelos libertadores. Desce a afeição do sol na noite fria, guardando a caridade por teu guia, amando e servindo toda hora. E ante a divina primavera, encontrarás o Cristo que te espera, crucificado, mas agradecido em cada ser que chora. Muita paz.